Então, as duas primeiras filhas, gravidez normal, tudo certo. Sim. E Sim. aí veio o Tomás, em que ano? Sim, o Tomás ele veio em 2022. Conta essa história então dele. Pois é, o Tomás, aconteceu tudo, assim, a história foi bem interessante no início, né? A gente descobriu que estávamos grávidos dele, claro, ficamos muito felizes, né? Uhum. A nossa família, graças a Deus, a gente tem essa consciência, né, da nossa vocação, né, enquanto gerar filhos. Então, cada filho que vem é uma felicidade absurda, né? Uhum. No entanto, essa notícia da gravidez, ela veio no momento em que a Clarice, que é a minha filha do meio, estava passando por alguns processos de doença. Ela estava com várias sinusites recorrentes, né? E aí ela acabou tendo que se internar, porque já o antibiótico não estava funcionando, então ela tomou 1, tomou 2. O terceiro, a médica, não, vamos internar, porque ela precisa tomar um mais forte, né? Então, quando a gente ficou sabendo da gravidez do Tomás, foi uma alegria muito grande. No entanto, quando a gente foi fazer os exames, que são os exames de rotina, né, de gravidez, um deles que é o ultrassom, né, por isso que eu falei desse detalhe da Clarice estar internada, porque isso é pertinente. Nessa mesma semana que ela estava internada, a gente foi fazer o ultrassom, e esse ultrassom, ele mostrou que, na verdade, o Tomás, ele era um embrião já sem vida. Era um embrião que não tinha os batimentos cardíacos, embora já tivesse com mais de 7 semanas de gestação. Que nesse período é perfeitamente possível se visualizar, né, se ter ciência, né, dos batimentos cardiofetais, né? E foi dado como feto morto, né, o embrião. Primeira, né, notícia que vocês têm, então, já é essa, né? Já foi essa, né? Então foi um baque numa semana que a gente já estava passando por muita dificuldade pelo fato da Clarice estar internada, né? E aí, qual que é a conduta, né? É esperar que a natureza, né, faça o seu papel, né, na questão da expulsão. A gente já tinha tido uma perda gestacional no ano anterior. Então, você imagina a situação, né? Eu estava com a minha filha internada, né? Uma situação como essa, né? Uma perda gestacional. E eu, nesse primeiro momento, eu só consegui pensar na minha esposa, né? Assim, no que ela iria passar, né? Que é a situação da curetagem que ela já tinha vivido, né? Mesmo um aborto natural dói e tal, né? Exatamente. E assim, a própria curetagem, eu sempre digo, eu sou professor na área de saúde da mulher, né? Embora eu tenha conhecimento, eu sempre digo assim, é um processo que a gente nunca vai saber exatamente a magnitude do que é isso. Você está tirando restos de um filho morto, né? Então assim, é isso. E aí eu me preocupei muito com ela e pedi, né, fiz uma novena a Santa Teresinha, pedindo a ela a graça de que, já que tinha acontecido essa situação, que pelo menos ela não precisasse passar por outra curetagem, né? 2 anos seguidos, então teve que fazer antes. Oi? A curetagem, teve que fazer na outra vez. Sim, na outra vez sim, no ano anterior sim, exatamente. Então, porque não houve uma expulsão natural, não fisiológica. Isso, exatamente. Na verdade, a curetagem ela é bem mais comum do que a gente imagina, assim, durante os processos de perda gestacional. É muito Mas comum. É ruim? Oi? Mas é desagradável? Principalmente do ponto de vista psicológico, né? Para a mulher, né? Então, assim, é um procedimento... Claro que como qualquer outro procedimento invasivo, tem seus riscos, né? Mas eu acredito que o dano maior é o psicológico, né? É a mulher saber que está passando para aquele procedimento, o pai também, com certeza, né? Então, assim, é bem desgastante. Eu não lembro, para ser muito sincero, não lembro se eu cheguei a concluir essa novena. Eu sei que eu rezei todos os dias, né? Como eu sempre rezo. Mas eu não lembro porque foi realmente uma semana muito atribulada, né? E depois acabou que a Clarice saiu do hospital, ficou boa. E nada de haver essa expulsão. E a gente esperando que acontecesse, nada de acontecer. Na época, a minha esposa era acompanhada por um obstetra e ela falou o seguinte, não, nesse caso a gente vai esperar mais uns dias, vamos esperar no total de 30 dias para ver se existe essa expulsão e se ela não acontecer, você vai se internar para fazer a curetagem, né? Ela falou, né, eu vou precisar fazer uma viagem, vai combinar bem no dia que eu vou voltar, já vou deixar os exames pré-operatórios, tudo certinho. Vou pedir os exames de rotina e um ultrassom para ver como é que está o seu útero, né, antes do procedimento,
E assim, os dias foram passando e a gente foi aguardando. Nada de acontecer essa expulsão. Eu lembro que ela marcou essa curetagem, ela deixou pré-agendado para uma sexta-feira. Na quarta-feira, antes dessa sexta, a Carliane foi fazer o exame, né, o ultrassom. E quando ela foi fazer o ultrassom, o Tomás estava lá, vivo, se mexendo. Como é que foi isso? Como é que te disseram? Rapaz, é porque assim, a minha esposa, eu sempre acompanho ela em todos os procedimentos, consultas, sempre eu tô lá junto com ela, né? Nesse dia especificamente eu não estive com ela, porque a Clarice estava de novo com recorrência da sinusite, né? Sim. Esse ano foi um ano bem atribulado nesse sentido, né? Isso foi então, que ano? 2020? 2022. A gente tá falando mais ou menos, eu acho que, se eu não me engano, acho que em junho mais ou menos, assim, eu não lembro agora exatamente o mês, mas foi por aí. E aí, nesse dia, eu não fui com ela. Eu só fiz deixar ela lá, no local, e voltei para casa com a Clarice, né? Porque a outra estava na escola, a Celine estava na escola, e eu fiquei com a Clarice. E aí, de repente, a Carline me manda uma mensagem, né? Ela falou assim, amor, nosso filho tá vivo. Tá aqui, se mexendo. Mensagem de texto, né? E aí, E susto? eu fiquei, assim, com uma mistura de sentimentos, né? Porque eu não imaginava aquilo ali. E, ao mesmo tempo, muito feliz, né? Aí eu peguei e falei assim, já terminou o exame e tudo mais e tal? Ela, sim, já pode vir me buscar. Aí eu peguei e fui. Na hora, né, eu fiquei... O primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi tipo assim... Era tipo de pensar que talvez eu tivesse mais um tempo com ele, né? Eu... reconhecendo assim, talvez eu tivesse que ter mais fé naquele momento, né? Mas eu imaginava que, tipo, não, talvez eu tenha mais um tempo. Então eu falei assim... você achou que fosse algo temporário que daqui a pouco já ia... Sim. Infelizmente eu pensei isso.